7h19, o Bom Dia Pará desta segunda-feira, um jornal especial pelo aniversário de 410 anos de Belém, está de volta e agora é hora do esporte. João Vanderlei está com a gente para as notícias. Tudo bem, João? Bom dia para você, Priscila. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos chegando para falar agora de esporte aqui no BDP, porque é o seguinte, hein? A gente começa pelo Paysandu. Temos muita coisa para dizer hoje, mas a gente começa pelo Papão, porque o massagista Ivan Menezes deixou o clube. O profissional foi demitido por conta de cortes de gastos que o clube vem fazendo. Mas foram mais de 30 anos de serviços prestados no Papão. Bruno Manso teve uma conversa com o Ivan e vai contar pra gente como é que foi essa história. Então, o meu sentimento é de tristeza, né, cara? Eu não posso dizer outra palavra que é tristeza. Você já imaginou você passar 34 anos servindo com toda a dedicação a um trabalho? A história de Ivan Menezes com o Paysandu foi interrompida na última segunda-feira. Mais de 3 décadas dedicadas ao clube. O seu Ivan agora é ex-massagista bicolor. 67 anos, a maior parte da vida dedicada ao futebol. Pode até se dizer, né? Ivan e um clube, Paysandu. Data de admissão, 1º de setembro de 1991, o dia que começou a história de Ivan com o Paysandu, o clube que ele aprendeu a amar e participou de inúmeras conquistas. O ciclo com o Papão chegou ao fim, só que essa trajetória ninguém pode apagar. Em um quarto da história do Paysandu, o seu Ivan esteve lá. O cearense que escolheu viver no Pará viu de perto conquistas memoráveis do Papão. Como os 2 títulos brasileiros, as 5 taças da Copa Verde, a Copa Norte, mas tem uma que é especial. A Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões foi aquele desafio, né? Um desafio de um time lá do norte, Paysandu, né? Que até então nunca tinha conseguido nesse patamar, né? Quando começamos, nunca imaginava que isso fosse acontecer. Todo o Brasil não esperava isso, mas o Paysandu foi agraciado, né, em conseguir o maior título de todos os tempos do Paysandu. Lá está guardado para sempre. E a imagem do Ivan lá no Castelão, de joelho, atravessando de um lado para outro, ao vivo para todo o Brasil. Isso não tem preço. São várias histórias para se contar, como o dia em que o seu Ivan virou jogador, um amistoso em Breves, no Marajó, em 1992. Depois de um jantar com o prefeito da cidade, o elenco passou mal e no outro dia, o massagista virou atacante. O treinador, né, naquela época chegou comigo e disse assim: olha, Ivan, não vai ter jogador para jogar. Ninguém te conhece mesmo. Se tu é massagista, tu é jogador, tu vai jogar. E eu vou assim, não tem problema não. Calcei, chuteira e fui para campo. E a bolsinha lá de massagista ficou do lado. Do lado. E não, a única coisa que eu me lembro que o treinador pediu: não vai fazer besteira, o que tu não sabe. E eu não fiz o que eu sei. Eu não sei. Pegava na bola e já tocava, não fazia besteira, né? Quem aí não se lembra da Libertadores de 2003? Ivan também esteve lá. E naquele jogo contra o Boca Juniors, no La Bombonera, em Buenos Aires, ele também sentiu a pressão dos argentinos. Entrar naquele estádio com um Paysandu lá da região norte, disputar palmo a palmo com o Boca Juniors, olhava para cima, via aquele monte de gente, entendeu? Sabia que ali nós iríamos ser derrotados ali por causa do time grande, né, que era o Boca. Mas nós fomos tão bem, e Deus estava do nosso lado, nós conseguimos calar a boca da La Bombonera, né? Calar a boca da La Bombonera. Muito xingado. Os caras queriam pegar a gente, queriam bater na gente e tal, mas graças a Deus a gente se desviou, ficamos lá um pouquinho lá dentro do vestiário, né, para não sofrer a pressão dos caras lá, mas
Graças a Deus deu tudo certo no final. Também teve um momento especial, depois de ter passado por um trauma. Saí com o meu carro e no meio da rua, num certo ponto, um ladrão botou um revólver na minha cabeça e levou o meu carro. Levou e eu fiquei sem carro, era ruim, mas servia, né? E os jogadores souberam que eu tinha sido assaltado, se reuniram e me deram de presente o atual carro que eu tenho até hoje. Histórias e mais histórias. São 34 anos de uma vida dedicada a um só clube, tendo que deixar momentos da vida pessoal de lado. Fiz muitas renúncias, inclusive deixei de ir a um enterro do meu pai e da minha mãe para estar trabalhando e cumprindo com minha obrigação dentro do Paysandu. Meu filho, quando era pequeno, né? Eu não fui nem uma vez naquelas reuniões de pais e responsável, não fui nem uma vez, ele chorava, mas sempre estava lá no Paysandu, né? Trabalhando, lutando. Agora Ivan deixa a função de massagista do Paysandu para trás e ficará apenas na torcida pelo time, que se dedicou por mais de 30 anos. O Paysandu, entendeu? E ele representa tudo na minha vida. Não tenho outro time, sempre trabalhei no Paysandu, então representa tudo na minha vida, não tem outra palavra. E se tem uma pessoa que sabe o que é ser Paysandu, o que é trabalhar e viver pelo Papão, esse é o seu Ivan. Então, seu Ivan, uma boa vida para você fora do Paysandu, que você consiga também realizar todas as suas coisas, né, que você quer fazer ainda. E ainda vai continuar, né, torcendo pelo Bicolor, mas acompanhando agora de longe. Tudo de bom para você, viu? E se tem gente saindo, agora é um momento de oportunidade para outras pessoas, para alguns jogadores, porque por isso o lateral esquerdo Cauã Dias vai estar no elenco dessa temporada. Ele quer aproveitar o acesso para o elenco profissional para mostrar a diferença na temporada 2026. O Paysandu apostando na base, vamos ver. Agora a vez é dos garotos. Por muito tempo a base bicolor gritava por espaço. Estou trabalhando. Eu quero estar no elenco, eu quero estar jogando, quero competir. É importante que a gente nunca passou por isso e tem vários outros moleques que subiram também. Dá mais confiança para a gente poder fazer uma jogada ou alguma dica que eles dão. Isso é válido e muito importante. O lateral esquerdo Cauã Dias é um exemplo e um dos 13 jogadores que subiram para o profissional neste início de temporada. Nunca este número foi tão alto. E além disso, por enquanto, é o único jogador da posição no elenco. Como eu falei, dos 13 anos de idade que eu estou aqui, nunca tinha visto isso acontecer e está entre os melhores jogadores profissionais. Está sendo uma experiência incrível, quero aproveitar bastante a oportunidade. Cauã foi titular durante a campanha que levou os bicolores até as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado. Na competição, marcou 2 gols. Sem tantos recursos para poder investir em muitas contratações neste início de temporada, o Paysandu decidiu por apostar em uma mescla entre experientes e jogadores mais jovens que acabaram de subir para o profissional, dando incentivo e oportunidade durante o parazão. Prova disso foi o que aconteceu antes da virada do ano. O clube reajustou os contratos e os salários dos atletas. Muito importante para a gente se profissionalizar, para a gente estar podendo jogar. É muito importante para a gente isso daí. Tá aí o Cauã Dias, lateral esquerdo, o único por enquanto no elenco do Paysandu. Deve começar a temporada, não sei que outra contratação venha, né? Mas a diretoria ainda está focando em trazer um jogador aí da posição para encorpar cada vez mais esse elenco do Papão. Mas eu volto aqui a ressaltar um ponto que nós mostramos aí na matéria. Paysandu começa o ano com 13 jogadores subindo do Sub-20 para a equipe profissional. Paysandu colocando aí as suas expectativas na base, principalmente nessa primeira parte da temporada com o Parazão.
Vamos mudar de assunto, falar do Leão, porque o Remo continua as apresentações para 2026 e quem está fazendo a pré-temporada com o elenco é um jogador que vai voltar a disputar a elite do futebol brasileiro, sendo uma esperança de gols e também de recomeço com a camisa azulina. É o Aleph Manga, vamos ver. A principal contratação para o ataque azulino foi apresentada, Aleph Manga. Eu já vim acompanhando alguns jogos da equipe do Remo e a gente sabe que as pessoas que são responsáveis nesse cargo são pessoal sério, né, pessoal de profissionalismo, então eu acabei aceitando esse convite e o meu ano 2026 é poder ajudar o clube do Remo, poder ajudar os meus companheiros dentro de campo, né, e se Deus quiser que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Aleph Manga foi direto para o Recife e iniciou a pré-temporada no dia 3. Já está há mais de uma semana participando dos treinamentos no CT do Retrô, vivenciando o verão do Nordeste brasileiro. Então o trabalho está sendo muito bem feito, não só nós jogadores, mas principalmente a comissão técnica, né, que está fazendo um grande trabalho para que a gente possa entender o trabalho do Osório e tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. Aleph Manga chega no Remo com o objetivo de voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Um recomeço também para o atacante azulino, que vem enfrentando altos e baixos na carreira. O atacante de 29 anos, nascido em Santos, em São Paulo, ganhou notoriedade no futebol em 2022, quando marcou 16 gols em 54 jogos pelo Coritiba. Disputou todas as partidas do Brasileirão daquele ano, mas quando vivia o auge da carreira, cometeu um erro que trouxe uma longa punição. Aleph foi investigado na Operação Penalidade Máxima, que identificou um esquema de manipulação de resultados de apostas esportivas. Ele recebeu dinheiro para levar um cartão amarelo propositalmente na partida contra o América Mineiro em 2022. Manga foi condenado pelo STJD a 360 dias de suspensão, multa e internacionalização da pena pela FIFA. Depois de cumprir a punição, foi reintegrado ao elenco do Coritiba em setembro de 2024, quando pôde voltar a treinar e jogar. No retorno, fez 4 jogos e marcou um gol. Bom, minha temporada foi muito boa, né, pelo Coritiba em 2022, mas agora vira a página, agora eu quero ajudar meus companheiros nesse ano 2026, poder ajudar o clube principalmente. O último clube de Aleph foi o Avaí. No time catarinense, disputou 34 partidas e marcou 4 gols ano passado. Porém, na reta final da Série B, foi afastado pelo então técnico Jair Ventura. Nos bastidores, a decisão teria sido motivada por atitudes do jogador, que se mostrava indiferente às derrotas da equipe. Depois de treinar um mês em separado, rescindiu o contrato com o clube catarinense e ficou livre no mercado. A negociação com o Remo não gerou custos e abriu uma nova oportunidade para Aleph Manga jogar na elite do futebol brasileiro. Sim, é uma oportunidade, né? Sou grato a todo o staff do Remo, né? Mais uma vez deixando claro ao Cadu e o Marcos Braz pela essa oportunidade. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, né? E sei que é uma oportunidade única na minha vida, então vou aproveitar ao máximo dentro de campo. E estou trabalhando todos os dias também para que eu possa fazer um grande ano. Não só eu, mas todos nós, né? Que a gente sabe que a gente precisa de todos. Então, eu tenho certeza que estou vindo para ajudar e quero muito poder dar alegria para o nosso torcedor na arquibancada. É o Clube do Remo repetindo a mesma estratégia de contratações do ano passado. Ano passado, Viseu e Pedro Rocha foram 2 dos principais nomes, jogadores que estavam em baixa. O Viseu não vingou, Pedro Rocha deu certo. Vamos ver como é que vai ser o Remo esse ano. O Remo apostando em Patrick de Paula, jogador que acabou sendo dispensado lá em Portugal, praticamente, né? Foi devolvido pelo Estoril. E agora o Aleph Manga tentando um recomeço na carreira depois desse escândalo de apostas. O Aleph Manga, principalmente, é uma das apostas azulinas para o ataque. O jogador que entre 2021 e 2023 conseguiu manter uma média de mais de 10 gols por temporada e ele tem a possibilidade agora de se provar como um cara que ainda tem muito para dar, né, no futebol brasileiro. Quem sabe recupera aí o seu futebol e a moral também no Clube do Remo. Falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Águia de Marabá encarou o time do Estrela de Março da Bahia, lá na cidade de Taubaté. A partida foi pela última rodada da primeira fase da competição. O azulão marabense venceu com um belo gol de Agomero. Olha só,
fez uma grande jogada, limpou a marcação e chutou para o gol. Gol que saiu no finalzinho. O gol, inclusive, garantiu a classificação dos paraenses. Na próxima fase, o Águia vai enfrentar o Juventude do Rio Grande do Sul a partir de amanhã, às 3 da tarde, na cidade de Guaratinguetá. Então, o Águia mudando de sede, fazendo história. Quem jogou ontem também pela Copa São Paulo, mas foi eliminado, foi o Clube do Remo, que se despediu da competição depois de perder por goleada para o Palmeiras. Os gols foram todos no segundo tempo. O Verdão abriu o placar depois de um cruzamento na área para Juliano. Juan Gabriel sozinho marcou o segundo no Porco, a gente está vendo aí na sequência. E o último gol da equipe paulista foi marcado também nessa jogada com o Sorriso, olha só. Caminhou livre e bateu pro gol por cima do goleiro. Palmeiras classificado líder na chave do Remo. O segundo colocado foi o Monte Roraima, que também avançou. A base azulina agora vai voltar para Belém, onde alguns desses jogadores vão se juntar ao elenco profissional que vai voltar para Belém no sábado. Aliás, só duas notícias rápidas aqui do Remo. Remo continua essa semana lá em Camaragibe. No sábado volta para Belém, porque no domingo tem o jogo da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. Remo tem 2 jogadores já treinando por lá que ainda não foram anunciados oficialmente, mas já foram flagrados pelos jornalistas. O zagueiro Thalisson, que vem emprestado do Coritiba, jogou no Paysandu ano passado, e também o zagueiro Marlon, que veio do Ceará, o jogador que estava tentando resolver as suas pendências lá com o Vozão, conseguiu, e agora é mais novo jogador do Remo. Mudando de assunto, Campeonato Carioca, você vê aqui na TV Liberal. E ontem você viu o Flamengo estrear na competição contra a Portuguesa, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. É um Flamengo formado por juniores que arrancou o empate nos acréscimos contra a Lusa. O gol só saiu no segundo tempo, depois de um cruzamento. Juan abriu o placar para a Portuguesa, fazendo aí 1-0 para a equipe do interior do Rio de Janeiro. Só que aos 50 minutos de jogo, olha só, belo gol inclusive da Portuguesa, cruzamento lá no segundo pau. Olha, cruzamento dentro da área, Iago de cabeça deixou tudo igual. Final de jogo, Portuguesa 1, Flamengo também 1. No Campeonato Carioca tem essa possibilidade, né, de você jogar as 3 primeiras rodadas com um time alternativo, lembrando que o Flamengo ainda está em pré-temporada com os seus jogadores principais, Flamengo jogando sub-20 até agora. Mudando de esporte, saindo agora do futebol para o vôlei, porque o assunto é a PAD, que ontem foi derrotada pelo Sesc do Mato Grosso do Sul na Superliga B. O jogo foi lá no ginásio do SESI e o time paraense viu os visitantes vencer no primeiro set por 26-24. No segundo, a PAD conseguiu empatar, vencendo com uma vantagem de 7 pontos, fechando a parcial em 25-18. O jogo continuou equilibrado. No terceiro set, a nova parcial a favor do Sesc, 26-24. A PAD ficou pressionada, mas ainda conseguiu levar o jogo para o tie-break. Fechou o quarto set em 25-17. No entanto, o time paraense acabou sendo derrotado por 15-12. Essa foi a segunda derrota seguida da PAD na Superliga B, a primeira sequência negativa no campeonato. Mesmo assim, ainda continua na quarta colocação com 10 pontos. Próximo desafio na competição vai ser no dia 21 desse mês contra o Brasília Vôlei, lá no Distrito Federal. Então, que venham vitórias aí para o time paraense depois dessa sequência negativa em casa. Voltando para o futebol, o Parazão está prestes a começar no final do mês, no dia 24 a bola vai começar a rolar, mas o final de semana foi bastante agitado para as equipes que vão disputar o campeonato, né, daqui a 2 semanas. Por exemplo, Paysandu e Cametá fizeram um amistoso no CT Bicolor no sábado e a partida terminou em 1-1. O jogo foi realizado no sábado de manhã. No mesmo horário, o Castanhal deixou uma ótima impressão, goleou o Bragantino por 4-1 lá em Augusto Corrêa, no nordeste do estado. E em duelo de equipes do nordeste do Pará, né? Esse confronto foi. Na tarde do sábado, Santa Rosa e Tunaluso ficaram no 0-0 no jogo disputado lá no estádio Ipixunão, que vai ser o palco dos jogos do Macaco Prego no estadual por mais uma temporada. Os donos da casa ainda disputarão mais um amistoso antes da estreia no estadual contra o Águia em Marabá. Por outro lado, a Lusa já tem um compromisso marcado. No próximo sábado, lá em Augusto Corrêa, vai encarar o Capitão Poço. Portanto, são esses jogos que a gente destaca também das equipes se preparando para o Campeonato Paraense. Priscila, fechando a conta também aqui do esporte. Muito obrigada, João Vanderlei, pelas informações. Muito assunto no esporte nesta segunda-feira aqui no Bom Dia Pará. Obrigada. Grande abraço, bom dia. Boa semana. Bem, agora nós vamos aos destaques.